Sabe, há certas coisas que nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós até vamos nos matar de joelho em oração e não vai ser respondido. Não é porque Deus não vai não é porque Deus não quer responder, mas aqui, como assim? Espera. Amados irmãos, eu quero que nós entendamos uma coisa. Que certas coisas que acontecem nas nossas vidas é o próprio Deus quem permite. E se é Deus que permite isso e Deus tem um propósito naquilo que Ele permitiu, nós podemos até jejuar, nós podemos até orar, mas não vai ser respondido naquele momento, até se cumprir aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Mas aqui, como assim? Lembram de Daniel? Daniel, quando foi feito um mandato de que não podia se adorar outro Deus a não ser o Deus daquela cidade ou o rei, a palavra de Deus vai nos dizer que Daniel ele buscou a Deus. E quando descobriram Daniel a orar, fizeram o que? Foram contar para o rei que Daniel estava a orar para o Deus dele. E sendo assim, Daniel havia quebrado aquela lei que era de adorarem um Deus daquela cidade. Mas Daniel não fez isso. E quando viram isso, foram queixar o rei. E o rei, por saber que ele já havia assinado, o rei tinha que cumprir, que era de meter Daniel na cova dos leões. Então imaginem Daniel naquela situação. Ele sendo um homem de Deus, ele sendo alguém que conhece a Deus. Daniel se colocar de joelhos e começar a orar. Deus, eu quero que o Senhor não faça com que eu entre na cova dos leões. Pai, eu tenho intimidade contigo, não me mete, eu não quero. Senhor, se o Senhor é comigo, eu vou fazer esse jejum, Senhor. Eu não quero entrar na cova dos leões. Deus não responderia essa oração. Mas Joaquim, mas Deus ouviria a oração, mas Deus não responderia. Mas por quê? Porque Deus tinha um propósito na entrada do Daniel na cova dos leões. Veja aqui como assim. Quando Daniel saiu da cova dos leões, a palavra de Deus vai nos dizer que todos aqueles que acusaram Daniel foram jogados e naquela cidade não se adorou outro Deus a não ser o Deus de Daniel. Será que se Deus não permitisse com que Daniel entrasse na cova dos leões, será que naquela cidade conheceriam o Deus de Daniel? Não. Então isso para dizer que há certas coisas que Deus permite em nossas vidas, que nós até podemos orar, nós podemos até jejuar, para que isso saia da nossa vida, não vai sair. Não é porque Deus não está a ouvir, não, mas é porque Ele tem um propósito. Coisas que é o próprio Deus quem permitiu na nossa vida. Ele vai permitir que nós oremos, nós jejuemos, naquele momento não seja respondido, porque Ele vai retirar aquilo, ou Ele vai fazer com que aquilo acabe no dia em que Ele quiser cumprir o propósito. Aleluia. Então, há coisas que Deus Ele permite. Lembram de Lázaro? Lázaro, quando estava doente, foram chamar a Jesus. Não era porque Jesus não podia ir naquele momento ou naquele lugar ali onde Jesus se encontrava, orar para Lázaro que estava distante de Lázaro ficar curado, mas porque Jesus tinha um propósito na morte de Lázaro. Jesus não respondeu àquela oração. Isso quer dizer que há orações que nós vamos fazer, há coisas, há propósitos, há jejum que nós vamos fazer, que não vão ser respondidas. Não é porque Deus não quer responder, é porque ainda não chegou o tempo de Deus tirar aquilo para o cumprimento do propósito. Jesus Cristo, quando dobra os joelhos e diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, não foi respondido. Mas Deus ouviu. Jesus, que tinha intimidade com o Pai, não foi respondido esta oração. Por quê? Porque Deus tinha um propósito que era de salvar a humanidade. Isso para dizer que tudo que acontece na nossa vida, Deus tem um propósito. Talvez você já orou por um problema, você já jejuou, parece que não tem solução. Espere Deus agir no tempo certo. Aleluia. Seja como o apóstolo Paulo: a tua graça me basta. Aleluia. Então, Deus te abençoe, amados irmãos. A palavra de Deus vai ser tchau.